Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo de Piero. Meus amados, já tem alguns dias que o Senhor tem brotado no meu espírito uma palavra. Eu até fiz uma arte hoje, uma alusãozinha, eu pedi essa aí, superando e vencendo desafios. Tem alguns dias que essa palavra tem me incomodado, principalmente aquela frase lá embaixo. Eu coloquei ela no meu perfil hoje. O trajeto mais curto entre o nada e o sucesso, muitas vezes é a tribulação. E o Senhor tem falado demais comigo acerca disso, porque alguns de nós têm dificuldades ainda de superar, de enfrentar, de viver e passar pelo ciclo chamado tribulação, que muitas vezes vem sobre nossa vida para que a gente possa alcançar o sucesso desejado do Pai. Se nós olharmos as Sagradas Escrituras e nós lermos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum daquelas pessoas que o Senhor marcou no tempo oportuno na vida de cada um, para que pudesse direcionar o seu povo e os propósitos do Senhor fossem estabelecidos por causa deles e através deles, nenhum deles tiveram momentos de vida na brisa, momentos de vida suave, tranquila. Se você olhar, todos eles tiveram adversidades, todos eles tiveram problemas, todos eles tiveram afrontas, todos eles tiveram perseguição, todos eles tiveram choro. Nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos que um homem que o Senhor chamou, um homem segundo o seu coração, um homem que tocava o coração do Senhor quando ele tocava um instrumento de harpa, um homem que sabia pelejar na espada e sabia guerrear com adoração, um homem que nos inspira. Nós olhamos para a vida do Abraão, um homem de obediência, mas teve os seus momentos de aflição. Nós olhamos para a vida de Ruth, nós olhamos para a vida de Esther, nós olhamos para a vida do Sansão, nós olhamos para a vida de Jesus, olhamos para a vida de João Batista, na vida de todos os apóstolos, tiveram momentos de agonia, de angústia, de tribulação. E normalmente a gente acha que nós vamos encontrar o Evangelho, encontrar Jesus, e a nossa vida vai ser uma vida de brisa. E quando os obstáculos vêm, alguns tendem a recuar, alguns tendem a se esfriar, alguns tendem a se diminuir, alguns tendem a deixar o caminho de lado. Lamentavelmente não tem ninguém aqui assim, amém, amados? Mas talvez em outra cidade tem. Talvez essa palavra que nós vamos ouvir do Senhor hoje não é para mim, não é para você neste momento. Talvez vai ser para uma pessoa que vai assistir esse culto depois na casa dela ou em qualquer outro lugar. Talvez essa palavra de hoje, para mim e para você, é um combustível ou uma instrução para nós irmos tocar vidas de outras pessoas. O que você vai ler comigo não é nada do que você não conhece. Eu vou tomar o exemplo de um homem da Bíblia, vou pegar alguns textos para que você comigo possa estudar e rapidamente a gente entender isso e orar para que eu e você possa superar e vencer todos os desafios que a vida traz, que a caminhada cristã traz, que o mundo pelo qual nós vivemos traz, porque a Bíblia já nos orienta. O mundo jaz no maligno. Então o mundo hoje está sobre o governo do maligno, sobre a imposição do maligno, sobre a moda do maligno, sobre as artimanhas do maligno. Mas eu e você não podemos perder a essência de sermos luz. E não sei se você se lembra, mas quando nós falávamos da Páscoa de Pêssar no domingo passado, nós mencionamos por diversas vezes que o grande desejo do Senhor, quando tirou o povo do Egito e os levou para uma terra prometida, que o Senhor tinha uma terra que emanava leite e mel, poder e revelação na vida deles. Então o Senhor queria que eles fossem luz para as nações. Assim também como o Senhor tirou a mim e você do lago, do charco de lodo, do mundo do pecado que nós estávamos, para continuarmos sendo luz. Eu não sei se você se lembra, mas sábado passado, quando nós estávamos aqui, esse candelabro estava aceso na cantata.
E é tão bonito quando nós acendemos ele, porque as velas ficaram bonitas, mas no final da cantata, 3 ou 4 daquelas ali se acabaram. Então o brilho daquele candelabro de quando você chegou aqui se ofuscou, porque a luz que estava naquela vela havia acabado. E muitas vezes é assim que muitos dos filhos de Deus se encontram na caminhada. Se encontram apenas como candelabros, que na verdade são luz para os povos, apagado. E na verdade o que Deus quer é que eu e você não perca a essência. A festa de Hanukkah, que se celebra em dezembro, que se come sonho, foi uma festa do milagre do azeite. Quando eles iam manter a luz do templo, que era na menorá, acesa, todos os dias os levitas tinham que ir lá completar o azeite em cada uma das 7 hastes, para que a luz no templo jamais acabasse. Quando o óleo acabou, eles escolheram então colocar tudo que tinham, e demorava 7 dias para que aquele azeite ficasse pronto, e Deus proveu que a menorá ficasse acesa por 7 dias, até que o azeite ficasse pronto novamente. Então a luz do templo não foi apagada. E assim também o Senhor fala: é possível você pegar um candelabro e esconder ele, o velador, esconder ele debaixo da cama ou de algum objeto? Não. E quando o Senhor está falando disso nessa parábola, Ele está falando de uma cidade que chama de Safat. Essa cidade fica nos altos da colina da Jordânia, e lá tinha um farol que ficava iluminando as embarcações que passavam pelo mar da Galileia. Então essa cidade que brilhava era o caminho que as embarcações tinham através daquele farol para não sofrer acidentes. Assim também é o Senhor. Quer que eu e você seja um candelabro aceso todos os dias na vida das pessoas. Só que se os desafios que estão propostos para mim, os desafios que estão propostos para você, os desafios que estiverem propostos para nós, ofuscar o brilho que o Senhor tem por nós, em nós, para alcançar as outras pessoas, o projeto do Pai é frustrado. Eu não sei como está o seu candelabro espiritual, mas se estava meio apagado, hoje vai ser aceso novamente, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão: seu candelabro vai ser aceso de novo hoje. Se tiver meio apagadinho, vou deixar ele aqui. Está gostoso falar do candelabro. Nós não podemos perder essa essência. Nós não podemos perder essa vocação que o Senhor nos deu para sermos conexões na vida de outras pessoas. Por muito tempo na minha caminhada cristã, eu achei que eu tinha nascido apenas para ser um vitorioso nos propósitos do Pai para a minha vida. Mas eu precisei demorar um tempo para entender que eu nasci não para que eu seja abençoado e eu seja exaltado pelas minhas ações e pela minha vida com Deus. Não! Eu nasci para que através de mim eu faça conexões na vida dos outros e os leve para os braços do Senhor. O Senhor está mais interessado em quantas pessoas eu apresento Jesus para elas do que quantas vitórias eu alcanço. E qual é a nossa mania, o que nos foi imputado na nossa cabeça? Que na verdade, na igreja, quando você vem para a igreja, você tem que descobrir 2 dons: ou você prega ou você canta. Se você não pregar ou se você não cantar, você não presta. Então Deus não é na sua vida. Então foi embutido na cabeça das pessoas que se ela não cantar e ela não pregar, ela não tem chamado. Então quer dizer que o câmera é quem? Quer dizer então que quem faz faxina é quem? Quem dá aula para as professoras, as professoras que dão aula para as crianças, é quem? Então nós vamos entender que cada um de nós somos chamados por Deus para um propósito de alcançar pessoas, tocar pessoas, levar pessoas aos braços do Senhor. O primeiro slogan que a nossa igreja teve quando nós fundamos ela foi: levando as nações aos braços de Cristo. Porque aqui nesta igreja somos uma nação agora. Se perguntarmos aqui a descendência de cada um, a origem de cada um é de um canto. Então aqui são várias nações buscando um só lugar, que é os braços do Senhor, amém? Então nós não podemos perder esse princípio. Aproveita, faz uma cara de profeta e fala para o teu irmão: você nasceu para levar as pessoas a Cristo. Meu Deus, eu não consigo entrar no que eu tenho que entrar. Vamos caminhar aqui. O problema nosso é que a gente não quer exercer o nosso papel de pastor aonde nós estamos. Todos nós somos pastores do Senhor. Todos nós vamos exercer esse papel, essa unção, essa graça que o Senhor nos dá de pastorearmos aonde estamos. Na nossa casa temos que ser pastor. Por exemplo, não adianta nada eu ser pastor aqui, mas lá em casa ser um capeta, irmão. Não adianta nada eu pregar o evangelho para você aqui. Não adianta nada eu dar exemplos de como viver para Cristo aqui na minha casa. Eu não ser pastor. Eu não ser pastor da minha esposa.
eu não ser pastor do meu filho, não ser pastor da minha filha, não ser pastor dos meus pais, das minhas irmãs, dos meus familiares. Eles têm que entender e têm que me ver como um pastor também lá. Assim nós também no nosso local de trabalho, no local de trabalho onde você está, você é a referência daquele lugar. Diga, naquele local eu sou a referência. Então, normalmente somos marcados pelos nossos defeitos, pelos problemas que geramos muitas vezes. Somos marcados pelos nossos tiques, pelos nossos taques, né? Pela nossa zicagem, porque a gente tem a nossa zica, a gente tem nossas manias. Porque você conhece gente com mania? Não tem ninguém aqui hoje assim, né? Mas tem gente que tem mania, e tem gente que tem mania que é chato de lidar, mas Deus ama ele assim mesmo. Então, aonde nós estamos, nós somos o exemplo que o Pai tem. Onde nós estamos, nós somos o instrumento que Deus tem para estabelecer o seu conserto. Hoje eu ouvi um jornalista aqui da cidade falando tantas palavras malditas para essa cidade. Ele disse no rádio que essa cidade nasceu para viver nessa miséria. Ele disse que essa cidade nasceu para viver nessa politicagem podre. Ele falava e eu repreendia, porque eu não aceito isso para a minha cidade, porque eu sou pastor aqui. E se eu sou pastor aqui, a minha cidade ela é bendita em nome de Jesus. E tudo que nós plantarmos aqui vai brotar em nome de Jesus. E em vez de lançarmos palavras malditas, temos que lançar palavras que vão gerar sementes, que vão dar frutos de excelência. Isso no trabalho, na cidade, na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Às vezes o relacionamento entra em crise. A primeira palavra que o nosso adversário lança é: por que entrou nesse relacionamento? Ah, devia ter ficado solteiro, solteira. Ah, não sei porque eu fui me enrolar com isso. Não, Senhor, em nome de Jesus, eu uso a autoridade do teu poder, da tua palavra, do teu nome, e santifico esse relacionamento. Mas o que o diabo coloca na nossa boca? Palavras de ira muitas vezes para romper com aquilo. Precisamos entender que os nossos lábios pronunciam, e o que eles pronunciam, eles produzem decretos estabelecidos pelo Pai no nome de Jesus. Diga, os meus lábios produzem decretos. Então feche os seus olhos um pouquinho aí onde você está, põe a mão no seu coração e começa a produzir decreto em alguma área da sua vida. Você sabe alguma área da sua vida que você precisa produzir decreto de bênção, decreto de paz, decretos de honra, decretos de alegria, decretos de misericórdia. Senhor, nós oramos agora por áreas da nossa vida, Senhor, que nós precisamos usar os nossos lábios agora para declarar, Senhor, a porção, para declarar, ó Pai, a Tua palavra, para declarar o Seu conserto, a Sua aliança sobre essas áreas. Assim também, Senhor, nós estendemos para toda a nossa casa, para toda a nossa família. Nós reprovamos palavras malditas, nós reprovamos, ó Pai, pensamentos diabólicos contra a nossa família, contra a nossa casa, contra todas as áreas da nossa vida. Nenhum intento do inimigo prevalecerá contra nós, porque somos feitura sua, somos imagem e semelhança do Senhor. O nosso adversário não encontrará pouso, Senhor, não existe maldição sem causa. Nós reprovamos qualquer palavra que foi otorgada por qualquer que sejam as pessoas que exerceram autoridade sobre essas pessoas. Eu reprovo agora, como ministro do Evangelho, Senhor, eu repreendo essas palavras. E eu te peço, Pai, confessamos cada uma delas, confessamos cada uma dessas ações e levamos tudo, Pai, aos pés da cruz agora. Confessamos, Pai, que os nossos lábios falham, confessamos que a nossa mente nos trai, mas nós queremos, ó Pai, não viver segundo o anseio do nosso coração, mas queremos viver, ó Pai, segundo o desejo do nosso espírito, ligado ao seu espírito, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga obrigado, Jesus. Os candelabros do Senhor, pode dar um forte aplauso para Ele. Aleluia. Brilha. Eu sinto no meu espírito que tem gente aqui dentro, cansada. Vai cansada com algumas coisas profissionalmente, sentimentalmente, emocionalmente. Eu quero declarar para você que esse cansaço dessa área da sua vida hoje vai acabar em nome de Jesus. O Senhor está mudando a rota, o Senhor está mudando a condução do culto, talvez só por causa da vida de uma pessoa, talvez, porque Deus é assim. Ele altera tudo que for preciso por causa de uma pessoa, para tirar esse cansaço, essa fadiga, esse sentimento de que não vai alcançar, esse sentimento de que não vai exercer, de que parece que nada chega na vida de todo mundo que está à sua volta, mas não chega na sua. Acontece na vida de todas as pessoas que estão à sua volta, mas não acontece na sua. É um sentimento que oprime.
um sentimento opressor que traz angústia, desânimo, traz desencorajamento, sabe? A pessoa fica covardada, ela não sente vontade de se relacionar por causa disso, mas isso vai acabar em nome de Jesus. Há uma unção fresca do Pai para tocar hoje no lugar específico. Eu falei para você, eu falei aqui domingo, chegou a hora de eu e você alcançarmos um nível de maturidade novo no Pai e sairmos de ficar sentado nas beiras dos riachos com o pezinho na água. Não dá mais para que eu e você fique sentado às beiras do riacho, para que as nossas raízes sejam regadinhas. Agora é hora de nós transicionarmos para João 7, que do meu interior, do seu interior, do nosso interior, fluirão rios de água viva, e esse rio vai tocar a vida das pessoas. Sabe, é hora de nós não ficarmos mais, que nem esponja, precisando ser tratado e cuidado, porque o Senhor já tratou, já curou. Está faltando para nós posicionamento. Muitas vezes nós temos uma extrema necessidade de zelo e de cuidado. E na verdade, às vezes, essa extrema necessidade e zelo de ser cuidado é porque não cuida de ninguém. Porque quando a gente tem alguém para cuidar, não dá tempo da gente ficar pensando naquilo que a gente não tem. E por que muitas vezes a gente pensa no que não tem, no que não alcançou? Porque está sobrando tempo. E é tempo de, na verdade, nós nos preocuparmos com as coisas do reino, perguntando para Ele todo dia: Senhor, o que queres que eu te faça? Você pode dizer isso? Senhor, o que queres que eu te faça? Você lembra que eu falei domingo aqui também? Você vai se lembrar. Nós temos que perguntar para o Senhor: Senhor, minha vida, as minhas ações, os meus gestos, os meus atos, a forma que eu me estou conduzindo, te agrada, te honra, te glorifica? As pessoas são capazes de ver o Senhor explícito em mim, o meu testemunho de vida, Senhor. As pessoas conseguem ver que houve de fato uma conversão, de que eu convergi, de que eu caminhava para cá, mas aí um dia no caminho te encontrei, aí eu mudei de rota, e agora a caminhada é outra, é contigo. As pessoas estão vendo, ou eu ainda continuo apegado às mesmas coisinhas, aquelas mesmas ziquinhas que me preocupava, aquelas mesmas picuinhas que me irritava, aquelas mesmas doidorzinhas que me perturbava, ainda continuam vivas em mim. Se elas continuam, significa que eu preciso dizer para o Senhor: Senhor, há uma área que precisa ser tratada, e eu preciso que o Senhor trate, porque eu não quero mais viver assim. Isso não é oração, isso não é a mão ungida de nenhum mega pastor ou pregador, isso é uma decisão que você tem que tomar. Essa área é você que vai identificar, dizendo: essa área precisa de um cuidado. Não é vindo aqui: ai, apóstolo, tem que orar por mim. Não adianta eu orar e você não agir. Não adianta nada, eu oro, mas você não age. Eu orei aqui, mas quando cruzou a porta você não fez o que tinha que fazer. Por exemplo, muitos de nós corremos, mas não lemos a palavra. Muitos de nós corremos, mas não oramos ao Senhor. Muitos de nós corremos, mas não louvamos ao Senhor. E nós não conseguimos ainda criar dentro do nosso dia de 24 horas um momento só para Ele. Assim como a gente tem um momento só para a comida, um momento só para a higiene, um momento só para o trabalho, um momento só para as coisas nossas, tem que ter um momento só para Ele. Porque eu já falei isso aqui uma vez. Quantos tem carro aqui? Diga aleluia. Aquele Lamborghini. E você chega lá no posto e você fala: completa de água. É água. Ou você pega na sua casa, bota a mangueira lá no tanque, enche de água, dá partida e ele sai na água. Sai na água? Sai na gasolina ou no álcool? Precisa de um combustível. Qual é o seu combustível? Qual é o meu combustível? Vida de intimidade com o Pai. Só vai alcançar, só vai caminhar, só vai avançar se o tanque tiver combustível. E muitas vezes, amados, não tem ninguém aqui também assim hoje, amém? Mas, amém? Ai, se você não falar amém, eu me assustei. Mas muitas vezes a gente encontra por aí alguns carros sendo empurrados. Uma vez a gente acha um posto logo para colocar combustível. Por quê, irmão? Por uma distração. E você sabe que se você deixar o seu carro acabar a gasolina na estrada, dá multa. Multa é penalidade. E as penalidades da nossa vida espiritual é o nosso desleixo da oração também.
A gente fala, não acontece isso, não acontece aquilo. Por quê? Porque não houve prudência nossa na oração, não houve prudência nossa na intimidade, no relacionamento. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Tudo que Deus está falando é para alguém aqui, que a única coisa que Deus quer que você seja é um candelabro, não dourado para ficar em cima de um aparador decorando, mas Ele quer que eu e você seja a luz para dar direção. E é verdade, querido, que se esse candelabro estivesse aqui no canto aceso, boa parte dos seus olhos estaria voltado para Ele. Você não estaria quase nem olhando para mim, você estaria olhando para o movimento das lâmpadas. É assim também. Quando você passa na rua, que tem alguma casa com uma iluminação diferente, você fala, uau, gastaram aqui, hein? Alguém gastou dinheiro para iluminar bem. Quando você passa no jardinzinho ali da igreja, você fala isso, ai que bonitinha essas luzinhas verdinhas. Pois é, assim também o Senhor deseja que eu e você, quando passamos, alguém fala, uau, investiu tempo nessa iluminação aí, hein? Nós precisamos entender que é isso o que nós fazemos. Quando o Pedro e o João estão subindo ao templo para orar, aquele moço está na porta do templo, ele pede a eles uma tzedaká, uma esmola, uma justiça. O Pedro enfia a mão no bolso para ir lançar uma tzedaká, porque ele sabia do poder que é tzedaká, a justiça, a esmola, a oferta, no hebraico chama de tzedaká. Mas ele lembrou de uma palavra que o Senhor havia dado para ele: Pedro, eu te dou a chave do reino. Então ele lembrou daquela palavra, que ele era então um discípulo, ele era agora um homem que podia falar no nome do Senhor. Então ele diz o que? Olha, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Então em nome de Jesus, levanta e anda. Meu Deus, ele lembrou do que ele tinha. E nós, quando a má notícia chega, quando a má notícia atravessa, vou contar um testemunho para você que ninguém dessa igreja sabe, meu e da minha irmã Sueli. No começo do ano, janeiro, depois das minhas férias cheguei aqui na igreja, tinha uma carta da prefeitura, com o carnê do IPTU aqui da igreja, e nós tínhamos conseguido isenção do IPTU, mas só que aí veio cobrando IPTU, 11 mil reais. Aí eu disse, meu Deus do céu, falei com a Sueli, Sueli, e a isenção do IPTU que a gente tinha conseguido, agora veio o carnê. Fiz contato com a imobiliária falou assim, eu vou ajudar vocês, que é metade com vocês e metade comigo. E aí, falamos, tudo bem então vamos pagar. Comecei a pagar o IPTU. Aí um dia, conversando com ela, ela falou assim, vamos mandar o processo de novo lá, pedindo isenção do IPTU, e vamos confiar, amém? Ela falou, amém. Fez lá, ela me entregou, eu imprimi. Quando eu acabei de imprimir, eu estendi a mão em cima, orei, falei, Senhor, é o Senhor sabe que nós somos justos, o Senhor sabe que a gente não brinca, o Senhor sabe o quanto eu sou sério com as finanças dessa igreja, então o Senhor sabe. Queridos, deixa eu te contar uma coisa. Semana passada, eu estava, todos os dias quando eu saio daqui à tarde, eu vou para minha casa, eu ligo a TV Câmara e a TV Senado para observar os movimentos. A gente tem que saber como é que está acontecendo. Liguei a televisão, estava lá o senador Crivella colocou um projeto de lei para alterar na Constituição Federal de que templos de qualquer natureza devem ser isentos de IPTU, sejam próprios ou locatários. Tem que mudar na Constituição Federal, porque a nossa advogada teve um discernimento, só que alguns doutores da lei têm outro entendimento da lei. Então Deus, quer dizer que Deus mudou isso só por causa do céu? Pô, não sei, querido, mas que eu sou queridinho dele, eu sou. Amém? Mas só por causa disso, não sei se foi por causa disso, mas que foi muito rápido, foi. Aí a prefeitura mandou uma carta hoje para mim aqui, por favor, compareça em 5 dias úteis para isenção do IPTU. Estou falando isso para você, irmão, para você entender como que as coisas de Deus funcionam. Se nós estivéssemos angustiados, perdidos, sono, descabelado, gritado, esperneado, ou se não tivesse pegado um atalho. Nós temos 2 vereadores crentes. Eu podia bater nas costas dos vereadores crentes e falar assim, irmão, estou com um problema aqui, vai aqui. Não, irmão, para que eu vou no mecanismo do homem? Você tem o melhor mecanismo à minha disposição. O melhor mecanismo que nós temos é o céu.
Então a gente só fala com o céu: Senhor, está aqui, o Senhor sabe, Ele me conhece, Ele te conhece, Ele nos conhece. Por que o Senhor poupou Noé? Porque Ele só achou ele íntegro e ele reto. Por causa dele, a família foi poupada. Por causa de mim e por causa de você, a família é bendita. Você está entendendo o que eu estou falando? Talvez eu esteja contando isso para alguém que está aqui desesperado, ou alguém que vai nos assistir desesperado. Não se desespere, porque o desespero não deixa você pensar. Além de não deixar você pensar, não te deixa ouvir a Deus. Conta baixinho para o teu irmão: o desespero não deixa você ouvir a Deus. Conte comigo. O Senhor não é médico dos médicos? Então é Ele que cura. O Senhor não é dono do ouro e da prata? Então é Ele que prospera. O Senhor não é onipotente? Não é Ele que tem todo o poder? Então é Ele que pode fazer. O Senhor não é onisciente? Ele não sabe todas as coisas? Então para que apresentar para Ele: Senhor, deixa eu apresentar para o Senhor minha causa? Para que você vai apresentar uma coisa que Ele já sabe? Ele não é onipresente. Ele não está em todos os lugares. Ele sabe aonde você pisa. Ele sabe o que você fala. Ele sabe o que você faz 25 horas por dia. Uma de lambuja. Fala assim comigo para você mesmo, ó: Ele me conhece. Fala: porque Ele me conhece, eu vou descansar. Descansa. Confia. Sabe, fica vendo, fica observando. O Senhor nunca poupou ninguém de ir na peleja, mas quando estava na peleja, Ele sempre disse: fica olhando que eu vou fazer. Talvez a palavra para alguns de vocês é isso: vai, mas só fica olhando o que eu vou fazer. Mas deixa Ele fazer. Para de querer ir lá e resolver as coisas no seu braço, irmão. É uma mania que nós temos de querer resolver as coisas do nosso jeito. Nós temos que olhar para a situação e dizer: Senhor, eu não tenho força, Senhor, eu não tenho capacidade, Senhor, eu não tenho intelecto, eu não tenho nada, mas o Senhor pode fazer. Então, Senhor, eu vou fazer uma coisa: eu vou escolher descansar. Agora, não podemos fazer que nem o salmista. Se você ler o Salmo 40, o Salmo 40 fala o quê? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Mas aí os 70, ele já se apavora: apressa-te, ó Deus, em me ajudar. Você não pode. Se você diz: Senhor, eu vou descansar, porque eu vou confiar, confia. Deixa Ele que no tempo, na hora, no dia exato, Ele vai fazer. Porque um dia para Ele é a velocidade de 1000 anos, e 1000 anos para Ele é como se fosse um dia. A sua vida está na mão dEle. Conta para o teu irmão: sua vida está na mão do Pai. Pode a mãe esquecer o filho que amamenta ou que gerou, mas o Senhor não se esquece de mim, de você, porque Ele tem o nosso nome na palma das suas mãos, para que todo dia Ele saiba quem somos e nós seremos supridos por Ele. Mas o problema nosso é apavorar, é se angustiar, lamuriar, porque os nossos olhos veem o que não tem. Esses dias eu conversava com um irmão, ele compartilhando comigo, dizendo assim: meu Deus, eu não fui nem no mercado fazer minha compra ainda. Eu disse: por diversas vezes eu vivi assim também. Só que eu não fiquei contando para todo mundo. Eu não saí contando para o meu pai, não saí contando para minha mãe, não fui na casa da minha sogra reclamar para ninguém. Eu fui junto com a minha esposa chorar e dizer: Senhor, a resposta não virá de mim, não virá dos outros, vai vir somente do Senhor. O problema, irmão, não é passar pela prova. O problema é como você passa pela prova. O problema é você entender aquela frasezinha lá: o trajeto mais curto entre o nada e o sucesso muitas vezes é tribulação. O trajeto curto que Deus tem para nos levar para o sucesso muitas vezes é mexendo a nossa estrutura para saber aonde nós estamos apoiados, nele ou em nós mesmos. Pergunta para o teu irmão: aonde você está apoiado, nele ou em você mesmo? Quantos estão comigo? Tudo que o Senhor deseja é que nós sejamos um candelabro aceso, para que quando passe, as pessoas olhem e falem: meu Deus, que luz que tem aí. Mas não se esqueça, irmão, que não é uma vela, é um candelabro com azeite, e esse azeite vai se acabando e tem que ser sempre reposto.
A luz do templo era assim. Você já pensou se um dia o Senhor nos der condição de construir um candelabro desse lá fora, para ele ficar aceso 24 horas por dia, e a gente ter condição de vir alimentar o combustível que vai tocar ele, para que a chama jamais se apague e seja o símbolo da presença do Pai na vida das pessoas? Meu Deus, tem que haver o que na vida de alguém? Dedicação. O que houve para você estar aqui hoje, agora nesse culto? Largou a louça lá, cobriu com guardanapo, largou aquelas cadeiras de roupa para passar lá daquele jeito, se trocou depressa, catou e falou: vamos que vamos embora, e aleluia. E a cabecinha está aqui pensando nas coisas que vai fazer ainda. Você teve que se dedicar para estar aqui. Da mesma forma, tem que se dedicar para ter um tempinho com Ele. Quantos estão comigo? O José da Bíblia teve 2 filhos. O primeiro filho, ele colocou o nome de Manassés. O segundo filho, ele colocou o nome de Efraim. Manassés, a tradução da palavra no hebraico purinho é: Deus me fez esquecer o sofrimento. E Efraim é: Deus me fez prosperar na terra da vergonha. Aonde ele mais foi envergonhado, humilhado, Deus o fez prosperar e o tornou grande. Ele marcou o nome dos filhos dele para 2 ciclos que Deus tinha na vida dele. Muitas vezes nós vamos ter o tempo de Manassés, outras vezes vamos romper o tempo de Efraim, mas precisamos entender o que Deus tem para nós. Quantos entendem isso? Eu ia falar hoje aqui, porque não vai dar mais. Eu ia falar hoje com você sobre esses desafios, justamente na vida desse homem. A vida do José me ensina a como viver, a como superar, a como vencer, ultrapassar desafios sem perder a palavra. Eu só quero ler um texto com você, posso ou não? E a gente já ora para você ir embora, pode ser? Eu vou ler, porque senão você vai falar assim: fui na igreja hoje, nem li a Bíblia. Gênesis 37, abra aí. Vou ler, né? Aleluia. Há algum candelabro ainda aqui? Gênesis 37, é lindo o texto que nós vamos ler, a partir do versículo 4. Quando você encontrar o Gênesis 37, 4, você fala amém. Diz assim: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Olha para mim, o José teve um sonho, e por causa do sonho, os irmãos o odiaram mais ainda. E você fala assim: tá, eu sei. Então, se você sabe, por que você não entende o que tem na sua vida também? Todo sonho de Deus na sua vida vai trazer ódio para os seus inimigos. Todo sonho de Deus para a sua vida vai trazer oposição à sua volta. E normalmente a gente tem dificuldade para entender isso, que as nossas maiores oposições não vão vir do Paquistão. As nossas maiores oposições vão vir de mais próximos da gente. Quem não conseguia sonhar os sonhos do José era a sua própria família. Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, quem não vai conseguir sonhar os seus sonhos é a sua família. Então o que eu faço, apóstolo? Não conta o seu sonho para quem não sabe sonhar. Não conta o seu sonho para quem se levanta como opositor. Não conta o seu sonho para quem não consegue se alegrar com o seu sucesso. Todas as pessoas vão dizer para você: ai, eu oro ao Senhor para que você cresça, até o ponto que você não cresce mais que ela. Porque depois que você crescer mais que ela, você já passa a ser uma oposição para ela. Então o grande problema do José foi ele compartilhar o sonho com quem não estava no mesmo nível de interpretar a revelação de Deus para a vida dele. Não conta coisas espirituais para quem é natural. Não vai conversar coisas celestiais com quem vive no natural. Conversa coisas espirituais com quem é espiritual, e conversa as coisas naturais com quem é natural. Mas apóstolo, irmãos, pelo fruto conhecereis. O fruto na vida das pessoas, você sabe o que você pode compartilhar com elas. Quantos entendem isso?
O grande problema do José foi ele compartilhar um sonho com quem não sabia sonhar. E outra coisa, eu falo isso constantemente. Existem revelações que Deus dá para mim, que eu não posso compartilhar com a Márcia, com o Vitor, com a Débora, com ninguém. São revelações que Deus dá só para mim. É o meu vínculo, é o meu momento, é a minha intimidade com Ele, é a minha vida íntima com Ele, porque salvação não é no coletivo, salvação é individual. E relacionamento também. O que é uma pornografia? Um relacionamento íntimo exposto. E Deus não trabalha num relacionamento pornográfico, Ele trabalha num relacionamento de intimidade única com aquele que o busca. E não é da igreja que tem relacionamento, irmão, porque aqui é coletivo. Relacionamento é no quarto, fecha a porta. Ele ensinou isso. Quando você quiser orar, falar com o Pai, entra no seu quarto e fecha a porta, para que ninguém veja a sua intimidade. A gente acha que chorar, se escabelar, todo mundo vê, é Deus puro, é nada. Na igreja, Deus não manifesta a presença. Na igreja, Deus manifesta o poder. A presença, Ele manifesta na intimidade. O que você sente aqui na igreja, quando está cantando, quando está orando, é o poder dele para sacudir a estrutura. Agora, a presença que nos abraça, nos acolhe, é lá no momento da intimidade. Quantos comigo? Então olha para o teu irmão e fala assim para ele: não conta sonho para quem não sabe sonhar. Ai, meu Deus. Olha aqui para mim. Se é casado, se é casada, irmã, o seu cônjuge, se não tiver no mesmo nível espiritual seu, nunca vai entender as coisas espirituais. Não adianta você falar para ele: ô amor, ô chuchu, ô minha onça, ô meu tigre. Não adianta você vir com esse papo e querer contar para ele uma revelação que Deus te deu. Você não está no mesmo nível, você não anda no mesmo nível. Não adianta você querer compartilhar até não chegar no nível. Se você não entender que o nível tem que estar alicerçado, você só vai ter problema, porque não vai entender. Vai se levantar como oposição. Quando você entende o que eu estou falando? Então cuidado quando você compartilha aquilo que Deus falou para você. Aquilo que eu compartilhei com você da nossa luta, dessa aflição que veio sobre nós, eu podia ter levantado a sua oração, convocado você para orar lá atrás, mas não era momento de convocar a igreja, era momento de ver Deus agir, para contar para você hoje que Deus agiu. Então existem coisas que não tem que ser testemunhada, existem coisas que tem que ser saboreada. Tem coisas que tem que saborear o paladar daquele momento, daquela vitória que foi você e ele, nada mais. Será que você está me entendendo o que eu estou falando? Tem impressão do que eu estou falando e... Você está entendendo? Então eu vou ler o texto para nós ir embora. Vamos ler 37:4, vamos. É 37:4? 5. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreceram ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Ou seja, Deus estava dando uma visão para ele, dizendo assim: olha, você vai estabelecer governo sobre os seus irmãos. Eu te levanto como cabeça e eles se prostram diante de você. Olha para mim. Você já deve ter ouvido aqui, por diversos cultos eu falo isso. Quando você vem na igreja, Deus fala com você, Ele libera uma palavra e Ele espera a sua resposta. Já ouviu falar isso? Esta palavra foi a palavra que Deus deu para o José. E Deus agora ia ficar o quê? Cumprindo aquilo que Ele mandou escrever. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus então naquele momento disse assim: bom, a palavra para o José está liberada, eu vou ficar só observando se ele está disponível para viver. Deus tem uma palavra para mim e para você, Ele fica só observando se eu e você estamos disponíveis para viver. Quantos entendem o que eu estou falando? Para concluir a leitura, vamos terminar, eu prometo que eu termino. Vamos, 8. Então lhe disseram seus irmãos: tu pois deveras reinarás sobre nós? Tu deveras
terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Olha Deus falando assim para ele: ó, o negócio que eu tenho com você não é aqui na sua casa, o que eu tenho com você é reino. Por isso que ele começa a colocar os luminares como exemplo agora. Ó, o que eu tenho para você, José, é governo de reino. E ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é rei, ele é Deus daqueles que vão exercer domínio no reino. A sua casa é um reino, a minha casa é um reino, o seu trabalho é um reino, a sua empresa é um reino, a sua vida é um reino para ser exercido com domínio. É isso que ele espera de mim. Quantos entendem isso? Versículo seguinte, 10. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai: ó, menino, que é isso, rapaz, está louco? E disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? O Senhor disse assim: os seus 11 irmãos, mais o sol e a lua, que é o pai e a mãe, vão se prostrar a você. Você vai exercer governo sobre a vida deles, você vai ser supridor deles. Versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejaram, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Agora folheia aí algumas páginas, vai no capítulo 50, versículo 15. Capítulo 50, versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, nosso irmão dele. O pai estava morto, falou assim: ó, vamos falar uma palavra para o meu irmão ali, porque senão nosso irmão vai matar nós agora. Então eles foram falar por José, que o pai tinha dado uma palavra: perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal agora, pois rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. O que Deus disse? Que 11 feixes se dobravam diante dele. José quis viver os desafios do Senhor, passando por toda aquela tribulação para ver a palavra cumprida. Ele saiu de dentro da casa do pai para ser vendido como escravo dentro de uma cisterna. Foi para servir como escravo, depois foi para a casa do Potifar. Por causa da sua fidelidade a Deus, ele é levado para a prisão de novo. Da prisão, Deus leva ele para dentro do palácio, na segunda maior posição do rei. E porque ele passou calado, você não encontra lugar nenhum que José murmura. José era o homem mais amargo, melhor, José poderia ser o homem mais amargo da face da terra. E quando o Senhor ordena que falem que ele fazia interpretação de sonho, ele podia ter dito assim: eu não interpreto coisa nenhuma, porque Deus esqueceu de mim. Ele podia ter dito isso, como muito crente fala. Mas ele disse: eu não interpreto, mas o meu Deus interpreta. E por honrar a Deus, por ser temente a Deus, por viver tudo o que viveu, passou todos os desafios. Poderia ser um homem amargo, irmão, poderia ser um homem rancoroso, vingativo, mas não, queridos, ele escolheu viver uma palavra. Deus tem uma palavra acerca de mim, Deus tem uma palavra acerca de você, mas os desafios vão vir. Se você passar por todos eles, se você pegar essa trajetória, se você pegar essa jornada, quando você passar os dias de tribulação, você alcançará o sucesso. Quantos comigo? Terminando a leitura, olha que lindo. Vieram os irmãos e prostraram diante dele. Versículo 19. Imagine que você é José agora, diga aleluia. Imagina os seus irmãos diante de você, aqueles que mataram o animal, sujaram a sua roupa, levaram para o pai para dizer que você tinha morrido, comido por um bicho, e jogaram você numa cisterna. Mas não sei se você sabe, né? Os mercadores que estavam passando, eles estavam vindo de Gileade.
O que tem em Gileade? Bálsamo, cura. Era um símbolo profético de que Deus estava dizendo: José, não tem problema, colocaram você na cisterna, mas o bálsamo de Gileade te levará para um lugar de trono. Meu Deus! O problema nosso é sempre olhar as situações achando que é diabo. Deus usa a tragédia para levar você para um lugar de honra. Conta para o teu irmão: Deus usa a tragédia para te levar para um lugar de honra. Tragédia. Faz de conta que nós somos José. Tem José aqui? Versículo 19. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus. Nessas horas, o irmão deles, o irmão é crente. Versículo 20: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais. Assim, isso aqui não está no texto, não é o que eu estou colocando. Assim como o Senhor me disse no sonho, e vocês duvidaram, mas eu perseverei nessa palavra, e hoje vocês têm que se prostrar. Então eu vou sustentar a vós e os vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. Com 30 anos ele é posto no lugar de honra. Ele ainda vive 80 anos para Deus mostrar para ele que valeu a pena perseverar em uma palavra. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem uma palavra? Se você tem essa palavra, volta aquela imagem para mim, aquela imagem nossa. Se você tem uma palavra, essa palavra faz você superar e a vencer todos os seus desafios. Eu imagino que quando José é levado pelos mercadores para ser escravo no Egito, e ele é comprado por Potifar, Deus sussurrava no espírito dele: calma que tudo vai cooperar. E o que nos foi ensinado? Tudo que não dá certo, segundo o que eu penso, é capeta. Pega o capeta, amarra o capeta. Pega o capeta, amarra o capeta. Espera um pouquinho, irmão. E o governo do Senhor? A Bíblia diz, não é o Paulo que diz, que o Senhor faz do globo terrestre escabelo do seu pé. Deus faz do planeta Terra um banquinho para descansar o seu pé. Ele conhece as estrelas uma a uma por nome. Estrela d'alva na mão dele. Meu Deus. Para cada grão de areia na terra há uma estrela no céu. Você queria saber o que mais que você precisa ouvir acerca do nosso Deus para você viver descansando nele? Esse homem podia ter olhado para os irmãos e ter dito: pois é, com ferro fere, com ferro será ferido. Vou jogar vocês também numa cisterna. Não tem problema. Fiquem tranquilos, porque eu não posso julgar no lugar de Deus, porque a justiça não é minha, a justiça é dele. Mas uma coisa eu vou fazer: eu vou sustentar vocês todos os dias, porque a melhor coisa é dar do que receber. O que você está querendo? O que você está precisando? Qual era o seu pânico? Qual era a sua angústia? Qual era a sua aflição? Qual era a sua luta mesmo? Diante da grandeza do nosso Deus, que é soberano. Por que é que a Bíblia fala que os 24 anciãos estão ante o trono e eles não querem olhar para trás? Porque nada há de mais interessante para eles atrás dele, por mais que tenha os querubins, mas nada se compare com a beleza, com a grandeza do Senhor. Olha para ele. Viu? Para de ficar dando crédito para o opositor. O opositor só puxa você para baixo. Olha para cima.
Vou liberar uma palavra para a gente orar agora, meio pesada. Pode ou não? Vigia quem está à sua volta. Conta para o teu irmão. Seleciona quem está à sua volta. Outra coisa, eu termino agora. Na sua casa tem portão? Tem, apóstolo. Você acha que não tem portão? Então põe chave lá. Tira da sua casa aquela portinha chamada salão. Salão, aquelas portinhas de bar do faroeste, onde todo mundo com a barriga entra e vai entrando para sua casa. Bota a chave na porta da sua casa e filtra quem vai começar a entrar lá. Começa a filtrar quem está à sua volta. Começa a filtrar quem anda com você. Se tem gente que não crê em Deus, ataca a Deus, que blasfema contra o Senhor, não pode estar compartilhando toda hora a sua casa. Tem que ungir quando entra lá, mas não pode morar lá dentro, viver lá dentro enfurnado, só levando onça para você, só levando problema. Filtra, para que ninguém roube a essência que Deus tem para você. Quantos entendem essa palavra? Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Aleluia, fiquemos em pé. Para você entender a frase agora. Agora você vai entender. O trajeto mais curto entre a casa do pai do José e o nada, né? Entre o caminho mais curto entre o nada, casa do pai dele, até o sucesso, que era a segunda posição no reino do faraó, muitas vezes é a tribulação. A vida do José, da hora que os irmãos pegam e lançam ele na cisterna, tribulação pura. E se nós fôssemos aqui homens de guerra, apenas de intercessão, vamos levantar uma intercessão aqui para repreender agora toda a ação do diabo. Não era intercessão, era propósito de Deus. Assim como as 10 pragas do Egito era propósito de Deus, nem tudo é uma ação do diabo. Você pode abrir suas mãos, curvar sua cabeça. Eu vou fazer uma oração e você faz a oração que você acha que você tem que fazer aí agora, diante daquilo que você ouviu. Senhor, ouvimos a Tua palavra nessa noite, Pai. Ouvimos o gemido do Teu Espírito ao nosso Espírito. O Senhor nos chamou hoje de candelabros. O Senhor nos disse: vocês são os meus luzeiros. O Senhor nos disse: vocês são os portadores da minha presença. Vocês são os portadores da minha palavra. Vocês são os portadores da minha luz. O Senhor lançou tantos elogios sobre nós. O Senhor nos disse que nós devemos estar encorajados, fortalecidos, assim como José. Senhor, em Teu nome, pelo Teu nome eu oro pela igreja Ventos de Avivamento, por essas pessoas, ó Pai, que deixaram suas casas hoje e estão aqui, por aquelas que não puderam estar e vão nos assistir através deste culto, Pai, que no nome de Jesus essa palavra possa ser como uma espada de 2 gumes que vai na separação dos ossos da medula, e que, Pai, tudo aquilo que seja artimanha do inimigo que os puxava para baixo, possa, Pai, ser rompido e eles sejam impulsionados para cima, para viver os anseios que o Senhor tem para a vida deles. Por isso, Pai, no nome de Jesus eu quebro agora todos os agrilhões, algemas e as amarras que os faziam, Pai, estar enfraquecidos, desencorajados, cansados, desanimados, oprimidos. Nós lançamos todos esses sentimentos agora à cruz do Calvário. Lançamos, Pai, da nossa vida isso, esse peso, e tomamos o fardo leve e suave do Senhor, esse jugo que o Senhor tem para nós, que é leve. O Senhor não coloca, Pai, nos prendendo a coisas, o Senhor nos impulsiona para o reino. Por isso, no nome de Jesus, toma a nossa confissão, a nossa oração, e nos impulsiona, Pai, para a sua vontade, em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Amado meu, Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor.
Você pode aplaudir o Senhor?